para nós meditarmos na palavra do nosso Deus, Marcos, capítulo 16, verso 7, para nós meditarmos na palavra do Senhor. A dona Maria Abadia Teixeira, é isso mesmo? O nome da avó da Tayla? Coronel, né? Um abraço para a senhora aí em Uberlândia, e ela está lá conectada, eu dei uma olhadinha ali, e ela não perde um culto. Ela assiste no sábado, ela assiste, é só anunciar que ela está lá. Tem a Roberta, que não é de Uberlândia, daqui, eu acho que eu fiquei falando durante 2 anos, pessoal. Eu falei assim, a Roberta de Uberlândia, depois eu fui descobrir que a Roberta não é daqui da comunidade mesmo, eu ficava falando que a Roberta era de Uberlândia. Vamos lá, pessoal, Marcos 16, verso 7, e enquanto você abre aí a sua Bíblia, abra bem o seu coração. A palavra de Deus diz assim: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá os verei como ele vos disse. Dizei aos discípulos e a quem? A Pedro. Senhor, é a tua palavra, obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, de aprendermos mais a tua palavra, que nesse momento nós queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor fale e não te cales, que o Senhor fale ao nosso coração, que essa palavra seja um renovo na nossa vida. O Senhor traga entendimento, revelação de tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar nessa manhã sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, eu não sei vocês, mas a história de Pedro é uma história muito fascinante. Talvez dos discípulos de Jesus, eu não sei você, mas Pedro, ele me chama muita atenção, porque Pedro é gente como a gente. Pedro, ele não esconde a sua humanidade. Então Pedro, nós vamos ver algumas coisas na vida de Pedro, que tem tudo a ver com a sua vida e com a minha vida. Quando eu me deparo com a história de Pedro, desde o chamado dele ali, a partir daquele momento que ele começa a andar com Cristo, então talvez um dos personagens bíblicos que eu mais me identifico é com Pedro. Eu falo que Pedro, ele era sanguíneo hemorrágico, porque aquele homem, né, além de ser sanguíneo, porque a pessoa sanguínea é aquela pessoa que tem aquele ímpeto de falar, de brigar e tal, mas Pedro, eu falo que ele era sanguíneo hemorrágico, porque Pedro vai além dele ser sanguíneo ali e tal, explosivo, Pedro também, ele vai além disso. E hoje eu coloquei o título da palavra para nós meditarmos hoje: Deus não desiste de amar você. Sabe, Deus não desiste. Eu fico olhando e como que Deus, ele trata a vida de Pedro, e algum dia, em algum momento da nossa vida, Deus, ele promove uma situação, para que ele venha encontrar o meu e o seu coração. Nós podemos até negar, mas Deus, em algum momento da nossa vida, quando você menos espera, talvez nas noites mais escuras da nossa vida, Deus, ele cria uma situação, um momento, para encontrar a minha vida e a sua vida. Às vezes nós podemos até desistir de Deus, nós podemos até abandonar a nossa fé, mas Deus, ele continua acreditando em mim, e Deus continua acreditando na sua vida. Talvez são situações mais inusitadas, talvez se eu desse a oportunidade aqui hoje, talvez o seu encontro com Cristo foi um encontro simples, talvez foi um dia, alguém te convidou, você veio ao culto, mas eu conheço várias pessoas que tiveram um encontro com Cristo, no momento mais sombrio, no momento mais difícil da vida, naquele momento que a pessoa estava atravessando por dor, por luta. Eu lembro uma família que eu fui até, ainda era o pronto-socorro, não era a UPA, ainda era o pronto atendimento ali, tinha uma pessoa ali que estava com a criança, num momento desesperador, e eu estava sentado ali do lado dela, também para passar por uma consulta, e naquela hora eu comecei a conversar com ela, e falei: olha, vai ficar tudo bem. E tal, comecei a falar, falei assim: olha, Deus tem um propósito para a sua vida. E naquela hora ela começou a chorar e falou assim: olha, eu acabei de falar algo aqui para Deus. Eu falei: Deus, se o Senhor existe, me dá um recado hoje. Eu falei assim: porque todo mundo fala que o Senhor existe, mas eu nunca ouvi a tua voz. E diz ela que a hora que acabou de falar aquilo, eu sentei do lado dela e falei assim: olha, fica calma que vai dar tudo certo, porque Deus está no controle da sua vida. Então é nessas horas mais desesperadoras, Deus, ele não desiste de amar a sua vida. Então quando a gente olha a história de Pedro, você vê o chamado daquele homem, quando você vai em Lucas capítulo 5,
Em determinado momento, Lucas, ou melhor, Pedro, ele teve um encontro com Cristo no momento de maior desesperança. Aquele homem estava frustrado. A Bíblia fala que ele saiu para pescar, pescou a noite toda. Olha só, quem que trabalha com vendas? Deixa eu ver, trabalha com vendas. Com vendas. Talvez vende alguma coisa, trabalha com vendas. Vamos lá, Alice, quando você acorda de manhã, você vai para o seu trabalho. Você acorda e fala, não, hoje eu vou trabalhar, mas eu não vou vender nada. É assim? Lógico que não. Eu estou indo trabalhar, mas você que, não, eu vou para o serviço, mas eu não vou produzir nada. Quando você levanta, você quer o quê? Produzir. E naquele dia, Pedro, ele sai para pescar. Eu tenho certeza que no coração dele, ele fala assim, nossa, essa noite vai ser uma noite maravilhosa, vai ter uma pesca maravilhosa, mas aquela noite foi frustrante para ele, porque ele fala que pescou a noite inteira e não pegou nada. E naquele dia, Jesus escolhe o barco de Pedro. Jesus podia ter escolhido tantos barcos ali naquele lugar, mas Jesus escolheu aquele dia, escolheu o barco de Pedro. E Pedro estava o quê? Frustrado. Jesus entra no barco de Pedro, e aí ele fala, olha, lança a rede. Ele fala assim, olha, eu pesquei a noite toda, mas não peguei nada. E a Bíblia fala que Pedro estava lavando as redes. Uma coisa curiosa, né? Meu tio, ele pescava, ali quando começou a fechar as comportas aqui da embarcação, e eu lembro que os vizinhos ali saíam para pescar, tal, e quando eles chegavam, meu tio ia lá, pegava os sobrinhos ali e falava assim, olha, lava as redes para nós. Eu ficava pensando, gente, essa rede ficou a noite inteira na água, agora vai ter que lavar as redes. Vocês nunca pensaram isso? Não, por que fica lavando rede? Né? Porque ficou na água o tempo todo. E quem gosta de pescar, né, sabe que se você não lavar a rede, ali aquele lodo apodrece a rede, e depois as redes rebentam. E naquele momento que Pedro estava abrindo o coração e falando que estava lavando a rede, na verdade Pedro estava lavando o coração dele. Porque quando ele abre a boca e fala, olha, pesquei e não peguei nada, Pedro estava expondo ali a decepção daquele dia. Pedro estava frustrado. Sabe, queridos, às vezes Deus quer que eu e você venhamos a lavar a nossa rede, porque às vezes nós ficamos calados e a nossa rede começa a apodrecer, e aquela amargura, aquele ressentimento começa a tomar conta do nosso coração, a frustração. Então o coração começa a ficar um coração ali amargurado, um coração ressentido. E Pedro, quando abre a boca e fala para Jesus, na verdade ele estava lavando a sua rede, a rede do seu coração. Então Jesus fala para ele, olha, vai um pouquinho mais longe. Tem muitas pessoas que param no meio do caminho, e Jesus falou, não, caminha mais um pouco. E a Bíblia fala que ele foi para o lugar mais longe, e ele lançou, ele pegou ali e tal, e foi uma pesca maravilhosa, e de repente, algo que me chama a atenção, as redes começaram a romper. Pedro fica todo feliz, fala, verdadeiramente é o Filho de Deus. Coloca para mim Lucas, capítulo 5, versículo 11, mas olha só o que me chama a atenção, o que Pedro mais queria naquele dia? Vamos lá, gente, me ajuda. Pegar peixe, não era? E ele queria pegar o quê? Muito ou pouco? Quando você vai pescar, qual que é a maior alegria de um pescador? Ele tira foto, né? Principalmente quando pega o quê? Peixe grande, ou que pega muito peixe. Se pegar muito peixe, é melhor ainda, não é? Mas olha só o que acontece. Depois que ele pega, os barcos quase afundam, naquele momento, agora presta atenção nisso aqui. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. O que Pedro queria naquele dia? Peixe. A hora que o barco estava cheio de peixe, o que Pedro fez com os peixes? Deixou tudo. Deixou tudo naquele momento e foi seguir Jesus. Porque ele estava falando, olha, o que tem de mais importante, não é o que eu quero, o que tem de mais importante é o Senhor na minha vida. Nesse momento, Pedro, aquilo que estava no coração dele, o desejo do coração dele, ele abriu mão para seguir algo muito maior. Mas eu fico olhando a vida de Pedro, mas quais foram os erros da vida de Pedro? Quais são os erros que eu posso cometer e que você também pode cometer na nossa caminhada? Então nós vamos ver aqui algumas coisas que eu coloquei, só para nós meditarmos. Coloca o próximo slide aí para mim, fazendo favor. Coloca o próximo slide, só para... Isso. Aqui Pedro, né, era um homem de grandes e profunda ambiguidade, né?
ele tinha alguns contrastes da vida. Tinha hora que aquele homem tinha coragem, tinha hora que aquele homem tinha medo, tinha hora que ele falava assim: Jesus, todo mundo vai te abandonar, mas eu não, e depois ele abandonava. Então Pedro, ele tinha alguns contrastes na vida dele. Tinha hora que ele tinha uma coragem tão grande. Pedro era um homem que tinha revelação, mas de repente que Satanás entra no coração dele e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E de repente no mesmo versículo fala assim: e Satanás entrou no coração dele. Então Pedro, ele tinha várias contradições na vida dele. Então nesse momento aqui, nessa ambiguidade, então era um homem muito interessante. Coloca o próximo para mim. Então agora nós vamos ver algumas quedas, algumas causas na vida de Pedro, que de repente pode acontecer comigo e com você, algumas escadas, que de repente nós podemos estar subindo. A primeira coisa, a autoconfiança. Tipo aquela pessoa que tem uma autoconfiança exagerada, ela fala: não, isso aqui comigo não acontece. Então Pedro, ele tinha essa autoconfiança. Ele olha para os discípulos e fala assim para Jesus: Jesus, deixa eu te falar uma coisa, esses 11 aqui, ó, pode te abandonar, mas eu não. Você esqueceu? Eu sou Pedro, eu sei, eu sou, pode deixar, não, eu sou melhor. A autoconfiança exagerada, aquela pessoa que tem uma soberba, né, acha que é melhor do que todo mundo. Olha só, Lucas 22, acho que é 23, acho que não é 33 não. Então começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles o que estava para fazer aquilo. Acho que é o 33 mesmo, coloca o 33 para me ver, fazendo um favor. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo. É o 33 mesmo. Tanto para a prisão como para a morte. Falou assim: olha, eles podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar a hora nenhuma. Queridos, eu não sei se você já ouviu isso de alguém virar para você e falar assim: olha, eu sou seu amigo, sou sua amiga, olha, eu vou estar com você, pode acontecer o que for, pode fazer sol, fazer chuva e tal. Você acredita ou não? Nós acreditamos, querido. E de repente, você fica frustrado. E eu fico pensando aqui, naquele momento, ele fala: olha Jesus, esses aqui, ó, vão te abandonar, mas eu não, eu sou Pedro, eu estou aqui. Eu fico pensando o contraste disso tudo, né? Pedro, naquele momento, essa autoconfiança: olha, eu vou contigo até o fim, então pode acontecer o que for. Essa autoconfiança, né? E a gente começa a ver algumas coisas aqui na vida dele. Vamos lá, coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Coloca o próximo. A indolência, né? Eu fico pensando aqui, o que ele, essa indiferença. Pedro começa a ficar indiferente. Já viu aquelas pessoas que ficam indiferentes com a dor do outro? Eu não sei, quando você olha para a vida da outra pessoa e você fica indiferente, mas eu fico olhando quando você olha e tem compaixão das pessoas. Certa vez Jesus, ele estava ali em Jerusalém, e ele olha para Jerusalém ali, ele olha para aquela cidade, ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta os pintains, e vocês não quiseram. Quantas vezes eu chamei vocês para estar perto de mim, e vocês não quiseram. Então, vocês dizem que há paz nesse lugar, mas vai chegar o dia que todo esse quadro irá mudar. Então Jerusalém, Jerusalém, eu fico vendo, queridos, quando eu estive na China, e nós estávamos ali num quarto ali de hotel, e de madrugada chegou um casal, tocou o interfone ali do quarto. Eles andaram mais ou menos 1.200 quilômetros, esse casal, e não sei como que eles descobriram que nós estávamos lá na China, lá na cidade de Xi'an, e nós perguntamos ali, né, o que vocês vieram fazer aqui? Eles falaram assim: olha, nós viemos aqui para que vocês orem sobre nós, porque nós queremos essa unção que o brasileiro tem, nós queremos essa liberdade que vocês têm de expressão, essa liberdade que vocês têm de falar do Evangelho, nós queremos viver aquilo que vocês estão vivendo. Queridos, às vezes nós não valorizamos aquilo que nós temos, às vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos deu, e de repente nós vamos começar a valorizar só depois que nós perdermos. Às vezes nós acostumamos tanto, mas tanto, que nós não valorizamos, a gente não valoriza, não, tal, né? Eu estava contando aqui para os meninos, isso aqui que eu quero que vocês entendam isso que eu vou falar agora. Às vezes nós fazemos aqui teatro na igreja e tal, né? Mas nós estamos pensando: não, mais um teatro, né? Mais um teatro. Eu estava contando aqui para os meninos, nós fomos num congresso em Uberlândia, alguns anos, e nós fomos fazer um teatro.
E nesse congresso, queridos, quem estava pregando era o César Fajardo. César Fajardo. Para quem não sabe, o César Fajardo, ele tinha na época a segunda maior igreja do mundo. Você sabe o que é a segunda maior igreja do mundo? Lá na Colômbia, né, em Bogotá, a segunda maior, ele era o pregador da noite junto com a Mônica, e eles iriam ministrar, e antes deles ministrarem, nós iríamos apresentar. Então, a igreja deles aqui na América é a maior igreja. Assim, quando eu falo que é a maior igreja, é o templo em si, eles têm 200.000 pessoas na igreja. Então ali é uma coisa de louco aquela igreja. E depois, a primeira maior igreja é da Coreia, né? Mas aí nós apresentamos o teatro, a hora que terminou o teatro, eles mandaram nos chamar, pediu para o pessoal do louvor, do teatro subir, e o César falou o seguinte, falou assim, deixa eu falar algo para vocês. Eu já preguei em todos os países do mundo, eu já vi tanta apresentação, mas eu quero parabenizar vocês, porque nós ainda nunca tínhamos visto isso que vocês fizeram. Foi tanta graça, tanta unção, né? E, sabe, eu olho, ao mesmo tempo que isso traz uma alegria no coração, isso traz um temor. E de repente nós não valorizamos aquilo que Deus colocou como arma na nossa mão. Nós ficamos indiferentes. É uma indiferença. Às vezes a gente olha, né, a qualidade do louvor, tal, das pregações, e nós não valorizamos. Porque a Bíblia fala que a alma farta, ela pisa o favo de mel. Mas quando a pessoa está sedenta, até o que é amargo se torna doce. Então outra coisa que eu vejo é essa indolência, essa indiferença. Então eu fico pensando aqui, a vida de Pedro, ele começa a ficar indiferente ali com as coisas, e ele se achava melhor, né, do que os outros. A gente olha para Pedro, ele se achava melhor, e é interessante, e eu acho uma coisa muito interessante, quando a gente reconhece o trabalho do outro, né, quando você reconhece, eu vou tomar liberdade, eu não pedi para a Jéssica não, mas eu vou tomar liberdade, mas o Marcelo aqui, eu acho interessante, porque eles têm padaria, a Jéssica, ela é confeiteira e tal, e ela fala assim, olha, eu faço, mas aqui na cidade tem muita boleira que fala, que faz um trabalho extraordinário. E eu achei isso interessante, porque para você mostrar o seu trabalho, você não precisa denegrir o trabalho do outro. Então, vamos supor, não é a Fabiana? A Fabiana faz um trabalho extraordinário de decoração, mas tem muitas pessoas boas também que fazem decoração, não tem? Então, quando você olha, mas você sabe valorizar o seu trabalho. Você olha, né? E eu fui pregar num congresso em São Paulo, e o primeiro dia era o Levi, que estava pregando lá do Ministério Isaac, e ele pregando, tá, a hora que eu sentei, que eu vi a pregação dele na quinta-feira, a hora que eu saí de lá, eu fui para o quarto, e aí nós estávamos no mesmo quarto ali e tal, ele falou assim, aí nós dois conversando, né, ele falou assim, é você que vai pregar amanhã? Eu falei, sou eu. Eu falei assim, estou ferrado, hein? Ele falou, por quê? Eu falei assim, menino, Deus te usou de uma forma sobrenatural, só foi muito, a palavra foi tremenda, foi demais a sua palavra, Deus te usou de uma forma. Ele falou assim, eu achei engraçado, geralmente o pregador não fala isso para o outro pregador. Eu falei, que isso, meu irmão, foi demais, tal, e que palavra abençoada. E nós dois estávamos ali, nós começamos a rir, e eu fui pregar, falei, gente, agora eu estou com um problema. Ele falou, qual, né? Falei, depois daquela ministração, o congresso já podia ter acabado agora. Mas, quando a gente reconhece que o outro também é bom, você sabe que faz um trabalho de excelência. Então, para que você mostre o seu trabalho, você não precisa denegrir o outro. Mas aqui Pedro, para mostrar que ele era bom, ele olhou e falou assim, ó, tá vendo esses 11 aí, ó? Eles vão te abandonar, mas eu não, eu sou Pedrão. Então, quando essa autoconfiança, né, quando nós abrimos mão dessa humildade, quer ver outra coisa? Coloca aí para mim, a precipitação, coloca outra coisa aí, a precipitação. Então ele vai lá, ele era precipitado, ele vai lá e tira a espada. Queridos, quem nunca foi precipitado no falar? Tem uma coisa pior do que a nossa boca, porque palavra não volta. Quem nunca já falou alguma coisa, naquela hora que acabou de falar, arrependeu, falou assim, não, estava só brincando. Não era isso que eu queria dizer. Eu creio que todo mundo já foi precipitado em palavras, em atitudes.
Agora, uma coisa que eu aprendi, querido, quando você estiver nervoso, nervosa, não tome decisões. Não tome decisões. Espera. A doutora Ana Beatriz, eu gosto muito de citar ela, né? Ana Beatriz Barbosa, não é Nogueira, é Barbosa, pessoal. Ela fala algo muito interessante. Quando você tiver que tomar uma decisão nos 10 primeiros segundos, não tome essa decisão. Espera. E se você continuar com esse sentimento, espera 1 minuto. Mas não tome a decisão. Porque nos momentos de cansaço, queridos, nós podemos estragar toda uma história. Eu tenho certeza que não vou pedir para ninguém levantar a mão, você também que está em casa. Quem nunca falou assim, eu vou chutar o pau da barraca. E às vezes a gente esquece que nós estamos debaixo dela. Eu vou chutar o pau da barraca. A pessoa fala assim, você está debaixo dela, vai dar ruim para você. Eu vou chutar o balde. Fala assim, não, pronto. E depois você para, você fala assim, nossa, eu não podia ter falado isso, eu não podia ter feito isso. Então o que? A precipitação. Pedro foi precipitado, Pedro falou assim, ó, Jesus, eu vou estar contigo. Pode acontecer o que for, eu vou estar com você até o fim. Então, às vezes nós somos precipitados no fazer, precipitado. Às vezes nós temos dificuldade. Quer ver uma dificuldade? Eu não sei você. Quando Deus fala assim para você, espera. Nessa geração que tudo tem que ser muito rápido. E de repente Deus fala, espera. Porque eu sou Deus, espera. Deixa que Saul vai pular em cima da espada. Fica quietinha, essa batalha não é sua. Sabe, às vezes a gente quer ir lá, quer resolver, quer falar. Então espera que essa batalha não é sua, espera. Talvez você chegou aqui, você tem que resolver alguma coisa. Não é o Espírito Santo que está falando, não, é eu mesmo que estou falando para você, tá? Espera em Deus, espera. Deixa que Saul vai pular em cima da espada. Você acha que foi Davi que matou Saul? Não, Saul pulou em cima da espada. Só ficar quieto, queridos. Meu pai falava um ditado popular que eu acho muito interessante. O tempo é o Senhor o quê? Da razão. Uma coisa que a gente aprende, mentira, você não explica. Verdade tem como. Se a pessoa virar para você e falar assim, ô Kert, você foi no culto? Fui. Se de repente a Ludmila falar assim, não, você não foi. Eu falo, não, pode ligar lá para o pastor que ele me viu, eu conversei com fulano, conversei com Beltrano, com Ciclano. Eu fui no culto. Agora vamos supor, se o Kert não tivesse vindo, e ela perguntasse para ele assim, você foi no culto? Eu falava, fui. Como que ele ia explicar a mentira? Imagina o malabarismo que ele ia ter que fazer para explicar. Não, mas é porque eu cheguei, o culto já tinha começado, então eu fiquei mais no cantinho, e a hora que o pastor falou que era para ficar de pé, eu já saí, mas eu acho que ninguém me viu a hora que eu cheguei, eu vai ter que ter um... É assim ou não é, pessoal? Então, mentira, não se explica. A verdade, sim. A verdade a gente explica. Tem como você explicar essa verdade, a mentira não. Então aqui, outra coisa, Pedro ele era o quê? Precipitado, às vezes a gente é precipitado. Alguém aqui já viu uma pessoa tropeçar numa montanha? Pessoa tropeça em quê? Em pedra. Pessoa tropeça em coisas pequenas. Então outra coisa que eu coloquei, essa precipitação aqui dele, ele tinha uma precipitação tal, coloca o próximo para nós. Ele começou a seguir Jesus de longe, porque quando Jesus fala assim, ó Pedro, deixa eu te falar uma coisa, você tem certeza? E de repente ele fala assim, não tenho. E então ele nega Jesus, e ele começa o quê? Eles levam Jesus preso. Coloca para mim o versículo 54. Coloca para mim o versículo 54. Então prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de onde? De longe. Sabe assim, não, tudo bem, eu não quero muito ir no culto, mas eu tenho a minha fé, eu quero continuar, não posso perder Jesus de vista. Eu preciso que ele fique ali, porque vai que eu preciso dele. Então eu vou seguir de longe. Então às vezes nós estamos seguindo o Senhor apenas de longe, queridos. Nós não queremos um caminhar, nós não queremos estar próximo, então a gente quer apenas seguir de longe. Então é muito fácil. Ontem eu estava comentando com os meninos, porque quando começou a pandemia, quando liberaram para o culto com 70 pessoas, queridos, a lista de espera era enorme. E aquelas primeiras pessoas que davam o nome para vir no culto, assim, a maioria, hoje graças a Deus, eu tenho uma memória muito boa. Eu não vejo essas pessoas mais.
E na época da pandemia, elas estavam firmes, ligavam, não, dá um jeito, pastor, vê se tem como eu ir e tal. Eu achava interessante, pessoas que já não congregavam mais de 10 anos. Pessoas que estavam ali e tal, e ligava, eu olho hoje e falo assim, cadê essas pessoas? Afinal de contas, deixa ele ficar aqui pertinho, porque na hora que eu precisar, ele vai estar perto aqui de mim, né? Eu sigo de longe, o Senhor aí, Jesus, eu estou aqui, mas não posso perder ele de vista, né? Já viu aquele pai, né? Geralmente assim, aqueles pais, mas que cuidam ali dos filhos, sabe que os filhos é mais elétrico, né? E de repente, o pai tem um monte de gente, mas ele está aqui conversando, e o olho está vendo o que o menino está fazendo. Já viu que o pai não perde o filho, né? Está aqui, se de repente está aqui conversando, ele já dá um grito, aí não põe a mão e não, está aqui assim, e o olho está comendo, né? Qual que é a mãe que já estava ali na cozinha, fazendo alguma coisa, e de repente fala, mãe, cadê a fulana? E de repente você chega lá, né? Ontem não, acho que uns 2 dias, a Maria Luísa, a filha da minha prima, minha tia estava lá fazendo comida, falou assim, e tudo muito quietinho na casa. Ela falou, cadê a Maria Luísa? A cara já falou, cadê a Maria Luísa? Que ela chega lá no banheiro, ela pegou o creme de passar no rosto, passou todo no cabelo. O cabelo dela é cacheadinho, ficou lisinho. Então você olha e fala assim, o que eu estou fazendo? Minha prima um dia, a mãe dela chegou, né? Falou assim, mas cadê a Flávia? A hora que ela chegou, ela tinha pegado os pintinhos, colocado dentro da bacia com sabão, e estava esfregando com a escova. Estava dando banho, né? Então, quando você perde de vista, né? Você fala assim, cadê o fulano? A hora que você menos espera. Ou cadê a mãe, né, queridos, que fala assim, cadê o fulano de tal? A hora que você chega lá, o cabelo do menino, aqui na frente, aparecendo o traseiro de um pombo. Está assim, ó. Foi lá, pegou a tesoura e fez o quê? Né? E corta aqui. Você fala assim, e agora, o que eu vou fazer? Ou os meninos que vai lá, pega a gilete do pai e passa aonde? Porque não tem pelo no rosto. Na sobrancelha, né, querido? Vem cá e... Aí olha e fala assim, cadê minha sobrancelha? Ele passa a gilete e esquece. Outra coisa que eu vejo, né? Então, seguir Jesus de longe. As más companhias. Olha só que interessante, pessoal. No capítulo 22, verso 55, o que acontece? Ele começa a seguir Jesus de longe. Depois que ele segue Jesus de longe, olha só o que acontece com ele. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro tomou o lugar com eles. Tinha um pessoal que estava ali sentado, porque era uma noite muito fria. Ele foi seguir Jesus de longe, agora ele senta com eles. Sabe que quando no livro de Salmos fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. E de repente a mulher olha para ele e fala assim, você é um deles. Ele fala assim, eu nunca vi. Eu nunca vi. Agora ele começa a blasfemar. Primeiro ele nega a sua identidade. Aquele que largou tudo para seguir Jesus. Aquilo que ele mais desejava, agora ele nega Jesus. Vocês viram que vai se tornando uma escada? Não foi algo gradativo? Então a primeira coisa, né, essa confiança exagerada, a precipitação, agora ele começa a seguir, agora com quem ele se assenta? Outra coisa que eu vejo, vamos lá, a negação, ele nega Jesus, porque ele pergunta lá, Jesus fala, olha, todo mundo vai me negar, ele fala assim, não, eu não, Jesus. Então ele nega Jesus antes que o galo cante ali por 3 vezes, ele nega Jesus, não dá tempo de nós lermos, querido, tudo, coloca o próximo, fazendo favor. Lu, você me ajuda, fazendo favor? E a blasfêmia, né? Ele blasfema, ele começa a falar mal, ele nega Jesus ali, fala, olha, eu não conheço, nunca vi. Isso tudo acontece na vida de Pedro e de repente começa a acontecer na minha vida e na sua vida. Começa a negação, essa escada na vida de Pedro ali, e isso vai acontecendo. Agora coloca o próximo para mim, o próximo slide. Mas como que se dá a restauração na vida de Pedro? Como que Deus restaura a vida de Pedro? Agora nós vamos ver algo muito interessante. A primeira coisa, o olhar penetrante, porque a Bíblia fala que quando o galo cantou, Jesus olhou para ele. Imagina o olhar de Jesus, querido. Aquele olhar que foi lá no profundo da alma dele. Você já viu quando o pai olha para a criança
E ele fala assim, vou apanhar. O pai só olha, né? Eu não sei, quem é dessa geração que o pai e a mãe só olhava, né? Eu não sei se as crianças assim, ainda são assim hoje. Eu lembro que quando minha avó levava a gente num lugar, né, religioso, ela pegava e falava assim, você quer ir no banheiro? Então você vai no banheiro, porque se chegar lá, você pedir para ir no banheiro. Você quer beber água? Quantos é dessa geração ainda? Que o pai ia lá e falava, você vai beber água, você vai no banheiro, e se você pedir, quando a gente chegar aqui em casa, nós vamos conversar. Não é assim? Geração boa, queridos. Geração que respeita os pais. Você já viu alguém chegar para o pai e não chamar de senhor ou de senhora? O senhor, a senhora, né? Eu gostava com meu sobrinho pequenininho, eu falava assim, Alice, ela falava assim, o quê? Eu falava, o que, Alice? Ela falava assim, senholo. E às vezes ela achava engraçadinho, eu chegava assim, Alice, ela dava uma risadinha, falava assim, que? Só para... Eu já olhava para ela e falava assim, senholo. Sabe, então eu lembro que a gente ia na casa, às vezes da tia, a gente gostava de ir, que às vezes a tia tinha uma condiçãozinha melhor, e a gente já esperava o café da tarde, né, já ficava doido, dava uma fome, você tinha acabado de almoçar, e aí a tia vinha, né, falava assim, você quer bolo? Aí a gente olhava assim para o pai, né, aí o pai fazia assim, aí você fala, quero, é assim? Ou senão a tia já vinha com o bolo, não é assim? Então, né, aí você olhava para o pai falava assim, pode pegar, aí você pegava, ou senão, não, se o pai não autorizasse, às vezes trazia doce, né, aqueles doces que vinha na lata de óleo, né, com um plastiquinho em cima, com a liguinha, né, e vinha, pegava a colher, né, e dava, e a gente pegava, aí a tia falava, você quer mais? A gente fala, não sei, meu pai que sabe. Quem já falou? Eu não sei, meu pai que sabe. Você quer mais um pedaço de bolo? Não sei, meu pai que sabe, minha mãe que sabe. E aquela vontade, queridos, aí a tia insistia, olhava e fazia assim. Eu falei assim, não sei, meu pai que sabe. Mas a vontade era tão grande, mas tão grande, que eu falei assim, eu quero. Ah, queridos, esse eu quero. E passava ali, era na frutaria, comprava, chegava lá, põe a gente sentado com aquela lata de doce, eu falava, agora você vai comer tudo para você aprender. E a gente ficava, e falava, come, mas a gente sabia que aquele olhar, ele falava. E nesses dias nós aprendemos a falar com os olhares. Não sei se vocês foram no hospital visitar alguém, e a gente estava de máscara, e de repente a gente precisava conversar com as pessoas através do olhar. E quantas pessoas, com um olhar ali naquele hospital, gritavam por socorro, os olhos ali, pessoas que estavam ali falando assim, faz alguma coisa. Algumas pessoas que nós perdemos, muito amada, pessoas amadas. Sabe uma coisa que eu lembro aqui, que talvez muitos aqui não sabem, mas quando eu pego minha Bíblia, eu ia desfazer dessa Bíblia, porque ela está soltando, e eu ia guardar ela tal, porque essa Bíblia tem história, mas da minha Bíblia ficar aqui, ó, e a hora que eu vou pregar, eu sinto, eu sabia que isso ia acontecer, a hora que eu pegava a minha Bíblia, o chiclete caía, porque entrava pelo corredor, colocava e olhava, coisa simples. Às vezes os netos chegavam e falavam assim, vovó, só me dá um chiclete do pastor Elton. Todo chiclete que tinha na casa era do pastor Elton, porque ela comprava caixa, ela vinha, colocava aqui para mim, tal. Eu abria a Bíblia, e ela saía, parava no meio do corredor e me olhava. Então nós aprendemos a falar através dos olhares, querido. O olhar profundo, sabe? Há um tempo, talvez está gravado aí no YouTube, está gravada essa palavra, depois você pode ver, o poder de um olhar, sabe, o olhar, ele fala, quando você olha aqui, então Jesus olha para Pedro,
Aquele olhar foi lá no profundo da alma de Pedro. Ali eu creio que passou no coração de Pedro. Jesus revelou para Pedro, falou: Pedro, tanta intimidade, sabe, tantas coisas você presenciou aqui comigo, Pedro. Eu não sei o que Jesus ele tinha com Pedro, mas Jesus tinha algo com Pedro. Tanto é que Jesus, quando ele foi orar, ali no Getsêmani, então um dos erros de Pedro foi que Pedro deixou de orar. Jesus chega ali para Pedro, porque Pedro tinha falado: Senhor, eu vou com o Senhor até o fim. E Jesus fala assim: olha, eles estavam dormindo e a Pedro. Por que ele só cita o nome de Pedro? Porque Pedro foi o que falou: Senhor, eu vou estar aqui. E naquele momento de maior angústia do coração dele, ele falou assim: cadê Pedro? Tanto é que quando ele morre e ressuscita, ele chega para Maria e fala assim: avisa os discípulos e a Pedro. Ele cita somente o nome de Pedro. Então não é por causa dos erros, das falhas, dos tropeços, dessa ambiguidade, momentos de fé, momentos de medo, momentos de coragem, momentos de negar, não é por causa disso, porque Ele continua nos amando. Sabe, um dia Ele falou assim: olha, eu achei a Davi, Salmo 89, 20 fala: eu achei a Davi atrás das malhadas, e com meu nome o remi. Eu achei. É um Deus que procura. Então em determinado momento Ele vai falar: olha, agora é só nós dois. Eu lembro um dia que eu estava na ilha de Mosqueiro, lá em Belém do Pará. Estava numa reunião lá em Belém do Pará, na ilha de Mosqueiro, dá quase 3.000 quilômetros. Uma pessoa me ligou desesperada, falou assim: eu estou aqui na empresa, meu pai está lá passando mal, vai lá ajudar meu pai e tal, desesperado. Aquela hora eu parei, falei: não vou. Eu falei: não tem jeito. E aí ele falou: por quê? Eu falei: eu estou aqui em Belém do Pará. Queridos, naquela hora eu estava ali, num lugar tão agradável e tal, porque tem horas que você vende lenço, e tem hora que pessoas choram, mas tem hora que você vai estar chorando, e vai ter pessoas vendendo lenço. E aí o que acontece? Naquela hora eu não tinha nada que fazer. E sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Falou assim: deixa eu te falar algo, as pessoas têm que aprender que tem momentos que vai ser só eu e elas, não vai ter ninguém, e a pessoa vai ter que aprender a depender de mim. Você não vai ter ninguém, querido. Então tem hora que você vai esperar um telefonema, ninguém vai te telefonar. Tem uma hora que você vai precisar de uma palavra de alguém, ninguém vai falar nada para você, e você vai ter que falar: eu confio no Senhor. E nessa hora aqui, Pedro, aquele olhar que penetra o mais profundo, Pedro seguiu de longe, Pedro foi impetuoso, Pedro se achava melhor, Pedro sentou ali com aquelas pessoas, Pedro seguiu de longe, e agora Jesus olha para ele e fala: Pedro, aquele olhar, quando o galo canta, Jesus olha para Pedro, e Pedro vai saindo ali devagar, tal, Pedro vai se afastando, Pedro seguia de longe, Pedro nega por 3 vezes, mas agora o olhar de Jesus, aquele olhar que penetra, aquele olhar que vem, né? Agora, coloca o próximo para mim, o choro amargo. Agora a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. O que é chorar amargo? Amargo é aquilo que é podre, aquilo que não serve para nada, o coração dele, aquela amargura aqui no coração dele, ele estava amargurado, saiu amargamente aquilo que estava lá dentro. Pedro refletiu sobre a excelência do Senhor. Eu creio que Pedro recordou de tudo que ele passou. Eu creio que de tudo que Pedro passou, queridos. Às vezes a gente olha e fala assim: tudo que Pedro viveu, Pedro andou sobre as águas. Eu creio que passou algo no coração. Pedro falou assim: o que eu fiz? O que aconteceu? Aquele homem ali que estava ali, eu estava ali do lado. Um homem que acreditou em mim quando mais ninguém acreditava. Então Pedro agora coloca para fora toda a sua amargura, né? Então fala que ele chorou amargamente, depois você pode conferir. Chorar amargo é colocar para fora aquele veneno, né? É tão interessante, é água podre. Então ele colocou para fora, ele não engoliu o veneno. Mas Jesus está à procura, amém? E de repente ele fala assim: avisa, coloca o próximo para mim. O impacto do túmulo vazio, né? Quando ouviu falar que Jesus não estava mais no túmulo, a Bíblia fala que Pedro, ele correu mais do que os outros discípulos, e quando ele entra dentro do túmulo, queridos, ele viu que Jesus não estava lá. Agora guarde bem isso que eu vou contar para você. Jesus não estava dentro do túmulo, e é uma coisa tão interessante, porque na cultura judaica,
quando os senhores ali que tinham posse, iam se assentar à mesa, então os serviçais, os escravos ficavam de longe, e quando as pessoas ainda estavam na mesa, e eles iam continuar ali fazendo as suas refeições, eles deixavam o lenço dobrado, que era o guardanapo, lógico, não é desse tamanhozinho, é maior, o lenço ficava dobrado em cima da mesa, então os serviçais ficavam olhando, e sabia que não podia aproximar da mesa, porque os seus senhores não tinham acabado a refeição. Mas quando os seus senhores acabavam a refeição, que eles embolavam o lenço e deixavam lá em cima da mesa, todo embolado, eles sabiam que eles podiam ir lá e retirar a mesa, porque já tinha terminado. Quando Pedro, ele chega dentro do túmulo, você vai ver que o lenço ali estava dobrado. E o que Jesus deixou? Um recado para Pedro, falou assim: olha, eu ainda não terminei, eu vou voltar para buscar vocês, porque o lenço ainda estava dobrado. Então quando você lê esse texto, que o lenço está dobrado, é porque ele ainda não acabou a obra que está fazendo na minha vida e na sua vida. Então o lenço, então ele lembra dos dias, um recado especial. Qual que é o recado especial? Avisa a Pedro, avisa aos discípulos e a Pedro, vai lá Maria, avisa para ele. E ela chega lá e fala assim: ó, o mestre mandou te chamar. E Pedro sai correndo, tal, chega lá no túmulo, mas Pedro, queridos, ele volta a pescar novamente. Pedro, ele volta, ele tem um retrocesso na vida dele, e aí ele começa a influenciar de uma forma negativa. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. E as perguntas especiais, Jesus ele faz algumas perguntas para Pedro, e a primeira pergunta é: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, Pedro? E ele faz 3 perguntas para Pedro. No português, querido, amor é amor. Quando você olha o irmão, fala: irmão, eu te amo. Quando você olha para uma mulher, fala: eu te amo. Você olha para os pais, fala: eu te amo. Mas aqui no grego, querido, amor tem vários significados. O amor eros é o amor de homem para com a mulher. O amor filos é o amor de irmão para com o irmão. O amor ágape é o amor que você tem para com Deus. Então tem uma diferença entre amor. E de repente Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me ágape, você me ama com o amor de Deus, Pedro? Pedro olha para ele e fala assim: não, Senhor, eu te filosses, ou eu te fileu, eu te amo com amor de irmão. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me ágape? E Pedro olha para ele e fala assim: Senhor, eu te filosses. Então Jesus olha para Pedro de novo: Pedro, tu me ágape? Pedro olha para Jesus e fala: Pedro, Jesus, tu sabes, eu te ágape, eu te amo com o amor de Deus. Às vezes a gente olha lá essas 3 perguntas: Senhor, tu me amas? Senhor, tu me amas? Senhor, tu me amas? E fala: Senhor, eu amo de verdade. Será que, se hoje o Senhor fazer essa pergunta para mim e para você: você ama Deus? Você ama o Senhor? Você ama a palavra de Deus, querido? Você ama ouvir as coisas de Deus? E aqui tem as perguntas, e essas perguntas trazem algumas revelações no coração de Pedro. Não dá tempo de nós terminarmos, mas abra comigo no capítulo 21, coloca o próximo, enquanto você abre o capítulo 21, coloca o próximo para mim, Igor, fazendo um favor. A comissão de Cristo, isso, lá no capítulo 21, de João, nós vamos terminar agora com João, capítulo 21, João capítulo 21, olha só que interessante, olha só, a partir do verso 1, pode pôr a partir do verso 1 para mim, Igor, fazendo um favor. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. 2, estava junto de Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, mais 2 dos seus discípulos. 3, disse Simão Pedro: vou pescar. Nós começamos a falar lá em Lucas capítulo 5, qual foi a primeira coisa que Pedro deixou naquele dia? Largando tudo, foi seguir Jesus. Agora Pedro retrocede ao passado, por causa das suas frustrações, das suas angústias, ele volta a pescar.
E o pior de tudo, querido, ele influencia outras pessoas. O mais triste não é ver as pessoas abandonando a fé. O mais triste é você ver pessoas influenciando pessoas a abandonar o Senhor. E aqui ele influencia esses discípulos. E eles o acompanham, influenciam de uma forma negativa. E olha só, próximo. Mas ao declarar da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tens aí alguma coisa para comer? Respondeu: não. 6, então lhe disse: lançai a rede à direita do barco. Presta atenção, que história é essa? Parece que foi lá no começo. Há 3 anos antes havia acontecido uma história igual. Pedro não tinha pego nada, Jesus manda lançar a rede, ele volta atrás, volta a pescar e falou: lança a rede. Agora presta atenção. Assim fizeram e já não podia puxar a rede tão grande quantidade de peixe. De novo, pessoal. Aquele discípulo a quem Jesus amava, é interessante. Quem escreveu o livro de João? Quem escreveu o livro de João, gente? João. Então, a única vez que é citado que aquele discípulo que Jesus amava, quem cita é o próprio João. Você não vê Jesus falando assim: eu amo João. Você não vê Jesus falando que Jesus amava mais João do que os outros discípulos. Eu creio que tinha que escrever ali assim: e eu, João, intitulei que eu sou o mais amado. Mas vamos lá. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ele olhou e falou assim: é o Jesus. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu com a sua veste, porque havia despedido, e lançou-se no mar. Presta atenção, não adianta ter revelação se não tem atitude. Quem é que teve a revelação? João. Mas quem teve atitude? Pedro. Ele pula na água e sai igual doido. Falou assim: é ele. E vamos continuar. Então não adianta só ter revelação. Mas os outros discípulos vieram no barco puxando a rede com os peixes, porque estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. 9. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas em cima dos peixes, que havia também pão. Agora, presta atenção. Quando foi que o galo cantou? Pedro estava onde? Sentado, aquecendo ali o sol, porque era uma noite, ou melhor, sol não, que era noite. Estava ali aquecendo ali naquelas brasas, né, porque era uma noite fria. Aquela mulher chega para ele e fala assim: você é um deles. E ele fala: não, não sou. O galo canta e Jesus olha para ele. Aonde é que foi? De frente de uma brasa, eles estavam se aquecendo. E Jesus olha com um olhar penetrante. Agora, o que aconteceu? Ao saltarem do barco, trazia ali alguns peixes, né, para apanhar, verso 11, fazendo um favor. Não, acho que era o 9 que estava, não é? Era o 9, coloca o 9 para mim, fazendo um favor. O 8, desculpa. Não, era o 9 mesmo, perdão, Igor. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima de peixes, que havia também. Não dá tempo de nós lermos todos os versículos. E agora tem aquela cena que Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Onde é que Pedro negou Jesus 3 vezes? De frente a uma fogueira. Agora onde é que é feita a pergunta novamente? Pedro, tu me amas? Porque Jesus precisava curar o coração de Pedro. E a única coisa que Jesus pediu para Pedro: Pedro, então vai, apacenta e ama as minhas ovelhas. A única coisa que Jesus pediu para os discípulos foi: Pedro, ama e apacenta. Ama e apacenta. Aquela história toda foi construída novamente para que o Senhor curasse o coração de Pedro. Eu não sei como está o seu coração hoje. Talvez você chegou aqui nessa manhã, você se encontra frustrado, amargurado, porque nós passamos por isso, por algumas situações que têm nos roubado a alegria. Eu quero te convidar a você a fechar seus olhos. Mas a pergunta é: você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Será que não é mais tempo de nós nos aproximarmos mais em oração, com o nosso coração, nos aproximarmos do Senhor? O Senhor não desiste de amar você. Ele não desiste de amar a sua vida, a minha vida. Eu quero fazer um exercício de fé nessa manhã, querido. Qual foi o dia? Primeiro dia.
que a pessoa, talvez alguém chegou e falou, te fez o convite, que o Senhor mandou te chamar, aquele dia que você encontrou com Jesus, aquele dia especial na sua vida, sabe, talvez é momento de nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor, e todas as outras coisas o Senhor vai fazer na sua vida e na minha vida, sabe, enquanto o Ministério de Louvor está cantando uma canção, isso, faça sua oração nessa manhã, sabe, só mais uns 2 minutos, queridos, nós já vamos terminar, mas coloque o seu coração diante do Senhor, coloque a tua vida diante do Senhor nessa manhã, deixa o Senhor falar com você, deixa o Espírito Santo falar com você. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Glória a Deus. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, De eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. você pode dizer ao Senhor: oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você pode se colocar sobre os seus pés, querido, comigo? Te louvamos, Senhor. Tu és a razão da nossa adoração, do nosso coração. O Senhor é que dá sentido e propósito à nossa vida. Você pode dizer a Ele: Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha Valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Te louvamos, Senhor, te damos graça. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito,
Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Te louvamos, Senhor. Sabemos que o Senhor não desiste de nos amar, mesmo com as nossas falhas, os nossos erros. Nós sabemos que o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Obrigado por esse amor incondicional. Queridos, que o Senhor te abençoe. Que você tenha um ótimo domingo. E nós temos culto às 18 horas. Que o Senhor te abençoe. Que você volte para casa em segurança. Os olhos do Senhor estão sobre nós.